O fundo da tela tem o símbolo de uma cadeira de rodas com uma arte estilizada em desenhos geométricos sobrepostos com tonalidade mesclando as cores preta, marrom, vermelha, laranja e amarela. O apresentador Mário, de fisionomia oriental, aspecto de 50 para 60 anos, cabelos grisalhos e curtos, rosto ovalar, barba rente por fazer, veste uma blusa cinza claro. O tema da entrevista será o luto, em que o apresentador conversará com a psicóloga Gisele Noronha, que trabalha na Superintendência de Saúde Mental na Prefeitura de Rio de Janeiro. Especialista em saúde mental pela Faculdade Unesa, cursou psicanálise na Abrafp e é terapeuta em inteligência emocional, método PNL, método REM, pela Faculdade Metropolitana. Também se formou como gestora hospitalar pela Faculdade Estácio de Sá Unesa, especialista em gestão saúde pública e privada e auditora em sistema de saúde privado e público. A entrevistada tem um aspecto de meia-idade, cabelos longos e pretos, rosto redondo, de pele morena clara, está usando uma blusa preta com detalhes marrons. Então, tenho o prazer de conversar hoje com Gisele Noronha. Gisele, prazer ter aqui a nossa conversa e vamos ver se nós podemos desenvolver um tema bem delicado, mas que é necessário ter, né? Sim, né? Falar sobre o luto, né? Sim, sim. É um tema. E nessa questão, primeiramente, queria saber de você, de que forma a questão da pessoa com deficiência se tornou algo para você tão necessário ou tão interessante? Qual foi o aspecto no seu trabalho ou na sua vida pessoal em que isso foi uma questão relevante? Então, assim, para mim, eu não difiro, por mais que tenha a questão especial, né? Eu não difiro pessoa, né? Para mim, pessoas, para mim, são todas iguais, são seres humanos. Então, o meu desenvolvimento foi desde muito nova, ali da infância, antes de me tornar profissional da saúde, mesmo com a convivência de pessoas próximas da família, né? Então, isso me trouxe estar mais próximo. Então, eu sei que tem sua especificidade de cada sujeito para cada questão. Mas eu vejo que a doença eu coloco e a deficiência como secundário e o sujeito como primário. Sim. Porque aqui eu estou falando com você, ô Mário, independente da sua deficiência. Sim, sim. E para uma pessoa que vive nesse ambiente, é fácil. Mas quando a pessoa não tem uma doença adquirida, mas tem um conhecimento, de que forma a pessoa vê o lado da deficiência física, nesse caso, o seu particular? Como é que você vê o lado do deficiente no seu aspecto profissional? Eu vejo de uma forma que eu preciso estar lidando e estar dando mais fala. Eu acho que precisa ter mais o dinamismo, ter mais a voz, sim. Eu acho que precisa ser mais dito, mais falado. Eu acho que hoje a representatividade está sendo maior do que quando eu iniciei na área da saúde. Né?
Estamos no século XXI, em 2023. Tem muito a acelerar, né, no nosso país. É diferente de país muito desenvolvido. Eu sei que precisa de muito mais recursos. Eu sei que precisa de muita coisa ainda para acrescentar para quem precisa de um ônibus adaptado, a gente sabe, né? Como eu falo da capital e do Rio de Janeiro, são pouquíssimos ônibus que têm essa acessibilidade, né? Então, a gente também, eu lido com isso, eu sei que não é fácil, tá? Uhum. Mas também não é para desistir, porque a luta é muito grande e também a gente tem que ir para outras esferas, né? Que são as esferas governamentais, onde tem um direito, né? Para a acessibilidade de um tratamento com carro, né? Com direito, né? Então, eu sei que a luta, eu sei que a gente está um pouco longe, mas também nem tão longe como a gente já teve, né? Uhum. Eu acho que hoje a busca e a fala, como a gente está vendo aí, o que teve, né, nas para, né, teve grandes espetáculos de medalhistas deficientes que demonstrou o quanto é importante, como tem pessoas que a gente chama PCD, né, na área do trabalho, para poder estar ali empregado, e o quanto o campo hoje está em aberto, e o quanto hoje está sendo mais falado. Na verdade, quando você menciona esse papel do esporte e esse papel que a sociedade deve ter na busca da inclusão social, eu lembro que as conversas que eu tive com vários atletas deficientes sobre essa situação em que passa o país, na verdade, a primeira coisa que eles mencionam é a própria reestrutura pessoal para lidar com o problema. E, a partir desse momento, então, tornamos a falar sobre o tema, então, que se apresenta necessário introduzir, que é a questão de como o deficiente físico não necessariamente se vê como deficiente a princípio. Quem adquire a doença, ou por acidente, ou por um agravamento de uma doença degenerativa, é mais evidente do que uma pessoa que já nasce com a doença, digamos assim, é mais palpável a realidade que o cerca. Não Nesse é que caso, seja mais fácil, é que ela já nasceu, já aprendeu a conviver, né, sim, com essa questão. É sim. diferente de quem tinha uma vida superativa e, do nada, né, vê a mudança. Então, começa Uhum, esse cuidado, né, que é seu autoconhecimento interior, e desejar, eu vou lutar por isso, uhum, eu vou cuidar disso, eu vou cuidar do uhum, meu interior primeiro, para depois cuidar do meu externo. Para uhum, eu me cuidar e adquirir uma qualidade de vida, eu desejo querer. sim. E é o desejo do outro, e não só do apoio e da rede familiar. É o Por desejo exemplo, de quem está passando por isso. em questões pessoais, raramente eu busquei um tratamento, acompanhamento profissional para lidar com esse meu problema pessoal, né, que é a minha deficiência, né?
mas nem todos têm essa, digamos, fibra de conseguir suportar e superar essas fases iniciais, né? Sim, Em que momento você sugere um acompanhamento psicológico? desde o início. E qual seria a forma com que a pessoa que ouve ou vê a nossa conversa pode entender que é necessário? Quais seriam as circunstâncias em que o início, já desde o início, ter essa necessidade do acompanhamento Acompanhamento profissional? psicológico. Sim. Assim, desde o início, porque a rede de apoio familiar, né, a rede de apoio ali do cuidado médico também oferece e vai ofertar para esse sujeito, né, que é o paciente que está ali, né, passando por essa questão, esse acompanhamento, né? Então, vai sugerir com que ele faça isso, que são Uhum. um dos primeiros recursos de apoio que se busca, né? Porque a pessoa está passando por um processo de luto. Uhum. Aí inicia um luto, Certo. né? Seja ele que seja por acidente, por alguma doença, Uhum. mas que quando for dada a notícia, quando a pessoa tem uma rede de apoio bem assim, bem estreita, aí a rede de apoio não precisa ser só familiar. A Uhum. gente tem rede de apoio de amigos, nós temos a rede de apoio de pessoas do trabalho, de outros afins, de outros lugares, que vai se tornar aquilo ali uma segurança para que o outro consiga ali estabelecer que, sim, é importante, nesse momento, ouvir ali o médico, por exemplo. A equipe médica, quando orienta, quando passa por essa questão, porque a primeira coisa é a negação Uhum. do, né, que é através do luto, tá? A primeira questão das fases do luto, o que passa é a negação. Então, a negação de tudo, do autocuidado psicológico, a negação de não querer ouvir ninguém, de querer afastar do outro. Então, essa negação tem que ser bem acolhida. É aí que Tem que... começa a possibilidade de o risco da pessoa criar um quadro depressivo ou não? Sim, pode Hum. começar com uma tristeza ali profunda, né? Hum. Da tristeza profunda, vai entrando para um quadro ansioso, no quadro Uhum. ansioso bem alto ali, vem a depressão, né? Uhum. E a Certo. depressão, ela não é brincadeira, ela é muito séria. Sim, sim. A E, depressão ela é delicada e a depressão ela passa pelo luto, né? Por esse início da negação do luto, né? certo. Então, se você não tiver esse apoio, né, tanto do profissional que vai cuidar, Uhum. né, você vai vivendo sua autonegação também para o resto da vida, ou você vai ter um luto rebote, que é um luto depois de 3, 4 ou 5 anos ou 2 anos, após o acidente, após a questão do processo. Então, nós temos várias fases do Uhum. luto, que o sujeito ele vai processando essa questão do luto. E tem pessoas que, quando ele consegue se adaptar logo a esse processo do cuidado psicológico, junto com o cuidado clínico, né?
que são tudo compartilhado dentro de uma equipe multi, né? Então, essa equipe multi não só trata do físico, né? Então, a equipe multi vai entrar ali com tudo. Então, esse acompanhamento desde cedo já ajuda com que o sujeito não fique só. Pois é uma conversa muito desafiadora e esclarecedora ao mesmo tempo. Bom, espero que vocês tenham gostado da primeira parte. Na sequência vem a segunda parte de 5, né? Esse tema tão instigante.